Você sabe qual a Bankai de Sunny, a nova capitã da 4ª Divisão? Isso mesmo, hoje vamos falar da história, poderes e habilidades de Sunny Kotetsu. Então, se você já está curioso para saber mais sobre essa personagem incrível, qual o poder de sua Shikai e sua Bankai, já clica aqui no botão se inscrever e não esquece de curtir o vídeo que me ajuda demais. Bom, a princípio, temos que entender que a Tenente Sunny sempre foi uma personagem secundária, até a morte de sua capitã. Ela esteve presente quando o cadáver de Aizen foi examinado e também estava lá quando ele revelou a verdadeira natureza de sua Zanpakuto. E por ter sido testemunha desse fato, foi ela que informou a toda a CDT sobre os atos traiçoeiros praticados pelo principal antagonista da narrativa de Bleach. Além disso, foi ela que ouviu as últimas palavras de Hashiro antes de ser finalmente chamada como a Zanpakuto de Zaraki. Não obstante, ainda menina, ela já era próxima da primeira Kenpachi, estando presente na luta de Konohana e Zaraki. Portanto, temos que entender que Sunny sempre foi um elo de ligação, ou seja, uma parte de um triângulo de detalhes que, muito embora não girando em torno de Insane, ainda assim, ela sempre estava lá. Então, analisando esse contexto, por ela fazer parte desse triângulo, será que Insane tem algum poder oculto que ainda não vimos? E porque mesmo parecendo tão fraca, ela foi escolhida para ser a nova capitã da 4ª Divisão? Bom, iremos explicar tudo isso nesse vídeo. Contudo, antes temos que entender que mesmo sendo uma tenente, os seus momentos dentro da narrativa de Bleach foram poucos e apagados. E raramente esteve alguma vez fora da presença de Konohana. Dessa forma, não tendo um grande impacto no enredo, afinal, o elemento chave de seu caráter era refletir o novo caráter de Konohana, que deixou de ser Konohana Hashiro para se tornar Konohana Hetsu. Assim, Insane era um recipiente para acender e carregar o lado benevolente de Konohana, que contrastava com o seu próprio lado mais escuro. O fato é que com a sua própria bondade e compaixão, Insane acabou se destacando por acentuar essa natureza à sua amiga, de modo que elas completavam-se. Sendo assim, este o objetivo central da Tenente para com sua capitã. Contudo, tudo isso mudou depois que Konohana foi morta por Zaraki, a outra ponta do triângulo, deixando-a literalmente em pedaços. E devido a isso, ela desabrochou. Antes, sendo considerado uma das personagens mais feias da obra, acaba aderindo a uma tremenda transformação em seu visual, deixando para trás o cabelo curto com longos fios trançados na cor prateada para um cabelo mais longo e delicado. Sendo que logo após a morte de sua capitã, ela assumiu a 4ª Divisão, ainda como tenente de maneira interina, e eventualmente sendo nomeada a nova capitã. Bom, mas para ser capitã, ela precisa de uma Bankai, correto? Pois é, já chegamos lá, afinal nem falamos ainda sobre a sua Shikai. Mas, antes disso, vamos citar alguns pontos para melhor compreensão da personagem. Bom, seu primeiro ato como capitã foi nomear a sua irmã Kirone como vice-capitã. Pois é, eu sei que alguns nem sabiam que elas eram irmãs, mas o que temos que entender é que essa promoção não foi nepotista e nem um gesto simpático. Lembra que falamos que ela desabrochou? Pois é, depois da morte de Konohana, ela nunca mais foi a mesma, tendo agora, assim como a sua antiga capitã, uma dupla personalidade, um lado benevolente e um lado maligno, e assim como a sua antiga capitã, ela iria precisar desse elo de equilíbrio, assim como ela um dia foi para sua amiga, e por isso ela escolheu a sua irmã como tenente, que era a pessoa mais próxima, que sempre foi bondosa, cuidando de Ukitake na 13ª Divisão e que agora cuidaria dela, com ambas apoiando uma a outra e completando-se, assim como foi feito na época de Konohana. E o interessante é que esse lado maligno somente se manifesta em alguns momentos, e talvez seja quando ela lembre-se de sua amiga falecida ou possa ter outro vetor. A verdade é que não sabemos ainda, mas fora esses momentos, pelo que vimos nas novels, é que ela é uma capitã submissa, falando com gentileza em vez de autoridade severa, sendo uma mulher atenciosa, bem como possuindo uma notável propensão à manutenção da paz.
e talvez por isso ainda esteja sendo intimidada por alguns colegas capitães. Entretanto, alguns já notaram que não devem superestimá-la, afinal, ela não virou capitã à toa e, para eles, ela deve ter uma força oculta, além de que ainda possui habilidades provavelmente não desenvolvidas, mas entendem que essa força é trazida à superfície por situações graves, onde ela age com inteligência e diligência. E já que estamos falando de força e poderes, vocês nunca pararam para pensar por que o comandante Yamamoto tinha dado seu comando final à 4ª Divisão, dizendo-lhes que permanecesse no seu quartel durante a invasão Quincy? Bom, o Nohana ter ficado é facilmente explicado pelos poderes de sua Shikai, mas por que Izanne teria que ficar também? Ela não poderia ter ajudado? Bom, a primeira explicação é que ela nunca foi boa em combate corpo a corpo e ainda não tinha aflorado suas habilidades e personalidades. E de fato, ao que sabemos, ela só levantou a sua lâmina contra uma pessoa em toda a obra, que foi nada mais nada menos que o próprio Ichigo. E desabafando ligeiramente, em comparação com os outros dois que o atacaram, ela não foi nenhum obstáculo para ele. E por isso, nunca chegamos a ver a real capacidade de sua Shikai. No entanto, nessa luta, conhecemos pelo menos o comando de liberação e o nome de sua Zanpakuto, que é Itegumo, que em tradução livre significa nuvem congelada ou neve congelada, que embora tenha habilidades desconhecidas, possui um nome que implica uma possível manipulação atmosférica semelhante à de Honimaru. Além disso, coincidentemente, a guarda do punho também se assemelha a um desenho de floco de neve bastante semelhante também a Zanpakuto de Hitsugaya. Dessa forma, duas lâminas curtas se projetam na guarda da espada e cada lado dessas lâminas tem ângulos de 45 graus, lembrando um tipo de floco de gelo ou neve. Bom, e esse detalhe é muito interessante, pois essas duas lâminas conotam claramente uma dualidade, não só em poderes, mas uma dualidade de personalidades, assim como o Nohana, que possui uma Shikai passiva e uma Bankai destrutiva, e que possui também duas personalidades distintas, Hashiro e Hetsu, e o que vimos até o momento é que ela é altamente proficiente em Kido, possuindo uma habilidade que serve para localizar qualquer pessoa à sua escolha, habilidade que vem muito a calhar quando ela precisa achar alguém ferido em meio a uma batalha, e que foi essencial depois da primeira invasão Quincy, onde ela ajudou a achar todos os feridos que estavam em meio aos escombros, e talvez por isso Yamamoto não quis arriscar perdê-la em combate direto no início da guerra. Afinal, a sua principal vantagem nunca foi o combate corpo a corpo, e sim ser uma Shinigami passiva, uma curandeira. E por ela ser uma curandeira, o post dessa semana no site Team Blitz JP fez tanto sentido, onde eles revelam os reais poderes da Shikai de Izanne, que segundo eles possui uma habilidade passiva que permite que ela conjure uma densa neblina saturada, e essa névoa que cobre uma determinada área faz com que todos que estejam dentro dela sejam curados. Contudo, essa é uma névoa fria e congelante, e obviamente se você não tiver o controle, pode acabar matando seus próprios pacientes, o que de certo modo justifica ela não ter usado ela na obra. Afinal, o Nohana ainda não confiava completamente em suas habilidades com sua Shikai, muito pelo fato de ser bastante difícil de ser controlada, e talvez por isso Izanne tenha se especializado tanto em Kidos médicos, a fim de não depender dos poderes de sua Zanpakuto. E o que podemos perceber é que as habilidades de Izanne foram muito mal aproveitadas, pois no fim das contas valia o risco para evitar tantas mortes na Guerra Quincy, uma vez que a sua Shikai ainda consegue fazer com que os seres vivos retornem a seu estado pleno de saúde, recuperando-os de vários tipos de males em seu corpo, tais como os ferimentos, ossos e membros danificados, doenças e até mesmo efeito de venenos, toxinas e queimaduras.
E em casos extremos, sua Shikai ainda consegue usar a sua própria Reiatsu para transmitir sua vitalidade para seus pacientes, a fim de recuperá-los. Entretanto, ela fica muito exausta, podendo até morrer por conta da perda de tanta energia, o que de certo modo justifica ela não ter sido permitida para acompanhar a luta de Unohana e Zaraki, pois é fato que ela tentaria ajudar a sua amiga, mesmo que com o custo da sua própria vida. Bom, mas eu sei que vieram aqui pela Bankai de Sunny, e então vamos lá. Segundo o site Team Blitz JP, ela é uma extensão de sua Shikai, que assim como na Minazuki de Unohana, ela possui um efeito de cura na Shikai e a sua Bankai acaba transformando isso em uma arma ofensiva, ou seja, seguimos o mesmo modelo, só que no caso da Capitã Insane, a substância não é um ácido, mas sim uma anestesia, que por acaso tem um efeito colateral bastante comum de deixar os afetados com frio e tremores congelantes, o que reflete diretamente no nome de sua Zanpakuto, que significa nuvem ou neve congelada. Só que diferente da Bankai de Unohana, essa não forma uma área de sangue, e sim uma nuvem de gás que, se for respirado de forma excessiva, pode acabar te congelando até a morte. Contudo, em poucas quantidades, você fica anestesiado, e se for por interesse de Insane, ela pode ainda tratá-lo usando a sua segunda habilidade de sua Bankai, que permite que ela possa curar qualquer coisa, desde que o alvo esteja vivo. Além disso, ela pode rejuvenescer até mesmo as células, as mantendo em seu melhor estado. Por isso, em teoria, poderia até reverter os efeitos de envelhecimento. E de fato, depois que essa habilidade foi divulgada nos fóruns e no site da Team Blitz JP, uma euforia tomou conta da fanbase japonesa, pois boa parte passou a acreditar que Insane já possuía essa Bankai há muito tempo, e que inclusive era isso que mantinha o corpo de Unohana tão jovem. Bom, o que vocês acham? Seria esse o real motivo de Unohana parecer nunca envelhecer? O que vocês acharam de conhecer um pouco mais sobre a história de Insane e todos os contextos em que ela está inserida? Vocês acham que ela realmente mereceu assumir o posto de capitã da 4ª divisão ou não? Digam aqui embaixo nos comentários tudo o que vocês acham sobre isso. Enfim, espero que tenham gostado do vídeo, e se sim, já vou pedir encarecidamente que curtam o vídeo para ele ser recomendado para muito mais pessoas. E só lembrando que os comentários deste vídeo podem aparecer no próximo vídeo, assim como estão aparecendo nesse. Basta comentar. Meu muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!